Ontem eu tive a oportunidade de ler o livro de Malaquias, estava lendo e meditando em algumas coisas. E confesso aos irmãos que uma das coisas que eu meditei foi nesse assunto. Faz parte da sua reflexão, dízimo? Acho que faz de todos nós, né, irmãos, como cristão, né? E o livro de Malaquias, ele começa dizendo, Deus falando ao povo, que ele ama o povo. E vai caminhando, né, o texto, porque ele estava entristecido, porque os pais chegavam, olhavam para os filhos e falavam assim, vê se tem aí os animais que estão aí. E o que era o mais feinho, ele pegava e mandava o filho separar. Estava ensinando errado, né? E Deus fala assim, olha, o rei recebe a sua honra, o pai a sua honra, mas ele diz, e eu? Onde está a minha honra? Onde está o meu respeito? E vai tratando de coisas, a gente percebe que Deus ali está triste, até que ele entra nesse texto, e eu estou colocando aqui proposital, quando ele diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não os abrir a janela do céu, e derramar sobre vocês bênção sem medida. Isso já faz parte da escola bíblica, tá, irmãos? Não estou separando um tempo exclusivo para ofertório, não. Mas esse texto, eu comecei a meditar nele. E é muito interessante, porque o que mais você ouve, e eu também, e eu sou muito desafiado, irmãos, a ser dizimista ou não. E às vezes é por avareza, às vezes pode ser por dúvida. Eu comecei a meditar, né? Eu falei, Deus, mas uma das perguntas que eu ouço, que dízimo é do Velho Testamento e não do Novo. Acredito que você já tenha ouvido isso também, não já? E naquela hora veio uma palavra ao meu coração. O Salmo 23 é do Velho Testamento também. Né? Os mandamentos também estão no Velho Testamento também. Eu não continuo sendo seu pastor? E comecei, irmãos, eu estou compartilhando com vocês algo tão importante e que eu sei que ataca a minha vida e a sua vida. E comecei a olhar para o Novo Testamento e Hebreus fala sobre essa parte, mas comecei a olhar também da situação do jovem rico, que ele cumpria tudo. E o próprio Jesus dá testemunho dele, dizendo, você é perfeito. Eu faço isso, faço aquilo, cumpro a lei, os profetas. E falta uma coisa a você. Vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E ele saiu triste. Passa um capítulo e Jesus se encontra com Zaqueu, um cobrador de impostos. Um capítulo logo depois. Porque os discípulos disseram assim, mas isso aí é duro, quem vai dar tudo? Passa um capítulo e encontra com Zaqueu. Zaqueu se encontra com Jesus, né? Desce, eu estou simplificando. E Zaqueu olha para Jesus e diz assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. E depois diz assim, e eu dou metade dos meus bens aos pobres. E Jesus diz assim, hoje veio salvação a essa casa. O Novo Testamento, irmãos, ele vai sempre tratar de tudo. Se a gente olhar o Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja dava tudo. E aqui a gente não está criando um sistema para que a gente venda e dê tudo. Mas o Novo Testamento trata disso, mostrando que tudo que nós temos pertence a quem? Pertence a quem, irmãos? A Deus. Né? Eu tinha um amigo, tenho ainda, uma vez eu não sei se ele queria me discipular, ou ele tinha outra intenção, mas ele me chamou e falou assim, vamos fazer, e eu era bem ainda recém-convertido, vamos fazer aqui um plano de administração financeira? Eu falei, Euclides, vamos. Ele, escreve aí que eu vou escrever aqui. Ele já era uma liderança de uma igreja, aí eu escrevi.
Aí, naquilo que eu escrevi, eu coloquei o dízimo como a primeira parte. E fomos conversar. Ele olhou para mim, e eu lembro até hoje, irmãos, isso tem mais de 40 anos, quase 40. Ele falou assim, mas você faz isso aqui primeiro? Eu falei, sim. É uma prática na minha vida, foi o que eu aprendi, eu faço isso primeiro. Eu coloquei o dízimo lá em primeiro lugar. E eu me recordo como ele ficou assustado naquele dia. Irmãos, quando a gente fala, né, dessa parte, o pastor Sérgio, na hora que eu estava entrando aqui, ele falou, e aí, meu amigo, já está mais tranquilo? Como é que foi a semana? Eu falei, rapaz, eu estou mais tranquilo, né, mas o ano que vem a coisa tá, acho que melhora mais um pouco, porque se vão 42 anos de serviço. E eu fui ensinado, irmãos, a isso. É claro, se alguém perguntar, pastor, o senhor tem carro? Tenho. Tem casa? Tenho. Tenho mais do que uma. Mas quem não trabalha para construir os seus bens? Né, irmãos? A gente trabalha, é resultado. Seria erro, né, se eu chegasse a mais de 40 anos de trabalho e falasse, eu não tenho nem minha casa própria. Seria uma má administração minha. Concordam, irmãos? Concordam? A gente está sendo bem... E é uma verdade. Mas eu sei, irmãos, que não é só isso. É Deus que nos abençoa. É Deus quem nos dá. Tudo que nós temos, e eu não estou falando aqui de hipocrisia, não. Tudo que nós temos é Deus quem nos dá. Eu estou acompanhando alguns irmãos aqui na igreja que estão em busca de um trabalho, uma porta de emprego, e eu sei, irmãos, o que é isso. E tenho orado por eles para que essa porta se abra. E cada vez que eles trazem uma notícia, eu fico mais feliz. Ah, já passei por esse exame, já fiz isso, já passei por essa parte. Eu fico mais feliz. Porque sei que é Deus. Amém? Amém, irmãos? Eu dou esse testemunho, e não é para que nesse momento do ofertório, dizer para você, mete a mão no seu bolso e dê o maior dinheiro que você tenha, ou faça lá o Pix, não é para isso não, irmãos, podem ter certeza. Eu faço isso, irmãos, para defender o que não precisa ser defendido. A palavra de Deus, ela não precisa, mas nós a defendemos, os ensinamentos da palavra de Deus, porque sei que muitos dizem o contrário da palavra de Deus. E ali é uma promessa, irmãos, que pode ser do Velho Testamento, mas ela se cumpre na nossa vida. Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O dízimo, irmãos, e as ofertas nunca serão uma prática injusta e desonesta na casa de Deus. Nunca, irmãos, nunca. Nunca serão uma prática injusta e desonesta na casa do Senhor. Dízimos e oferta, para nós cristãos, sempre será uma questão de honra, de gratidão, de obediência da nossa parte. Concordam comigo, irmãos? Essa reflexão é muito necessária no tempo que nós estamos vivendo, onde esse assunto é tão questionável e até se tenta negar ele na palavra de Deus. Mas todos nós, como pastores e lideranças, precisamos enfatizar e defender a palavra do Senhor. Mesmo que você diga assim, pastor, eu não estou dizimando. Estude, reflita, por que você, de repente, não está conseguindo? Converse com Deus e diga, Senhor, por que eu não estou conseguindo? Qual é o motivo? Mas nunca dizer, não, isso é uma mentira, isso é dinheiro para liderança. Não, irmãos, longe disso. O dinheiro nosso, a Bíblia fala tanto de dinheiro, ele trata de coisa sagrada. Concordam? Amém? O dinheiro é tão ruim também que é a única espécie que é tratada como um Deus. Como Jesus disse, olha, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Dinheiro pode ser
elevado a uma condição de Deus, de um Deus na vida de uma pessoa. Ela mata, ela rouba por isso, ela é desonesta por isso. Mas a Bíblia sempre fala que o Senhor é dono do ouro e da prata. Glória a Deus, irmãos. Então, sempre que você ouvir qualquer coisa diferente, em nome de Jesus, defenda a palavra de Deus. Mesmo que você ouça de alguém dizer, eu não sou, a responsabilidade é sua, que não é, mas nunca negue a palavra de Deus. É uma responsabilidade minha e sua, sempre afirmar a palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos. E eu nunca vou arrancar esse Malaquias 3,10 e te dizer aqui na minha Bíblia, não, arranco essa página aqui, esquece ela, nem existe aqui na minha Bíblia. Seja ela, sejam outras que trate desse assunto, sempre será uma bênção para a nossa vida. E nós, igreja, nunca poderemos esquecer disso. Amém? Por mais que a igreja se modernize, nunca vamos esquecer disso. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, irmãos. Faça uma oração nessa hora e, mesmo se você tenha dúvida, você diga assim, Senhor, eu sou grato. Irmãos, eu estou aqui, irmãos. Outro dia eu testemunhei para o ministério da igreja. Eu sou grato porque entrei um dia numa oração e Deus falou assim, eu estou abrindo as portas. E Ele abriu, irmãos. Eu era muito garoto, preocupado se ia ter arroz ou feijão, porque eu ia me casar com a Marta. E o Deus que é fiel à minha vida, Ele é fiel porque Ele é fiel por ser fiel, não é porque eu sou melhor nem ninguém. Amém? Ele é quem sustenta a nossa vida. Então feche seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça reflexão nessa hora. E se você tem sido atacado, se você vê um mundo que prega o contrário a isso, irmão, você pode saber que tem realmente gente desonesta, mas a palavra de Deus é verdadeira. Te agradecemos, Senhor, e te louvamos, Pai, pela Tua palavra. Ela sempre será verdadeira para a nossa vida, Pai. Sempre Tu és fiel, Senhor, justo e abençoador. E nós te agradecemos, Pai, pela vida e por tudo quanto o Senhor faz conosco, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por essa palavra que é a Tua palavra, de capa a capa, Senhor. Do Gênesis ao Apocalipse. Deus, a Tua palavra sempre será a Tua palavra. Infalível, inerrante, Deus, suficiente, completa. A Tua palavra é completa. E nós te glorificamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Concordamos, irmãos, com a palavra do Senhor? Amém. Então vamos ofertar, independente daquilo que você vai ofertar ou não. Repito, essa palavra é para ensinamento da nossa vida e nunca para dizer, olha, nós temos que ofertar, somos obrigados. É ensinamento para a nossa vida. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Ninguém ficou assustado não, né? Mônica, eu olho Leila. Leila, eu conheço Leila desde muito tempo. Sempre quando eu vejo a Leila, irmão, você pode ter certeza que eu vejo um milagre de Deus. Porque um dia eu fui visitá-la, mãe, e falo isso com todo respeito, tá, Leila? Você tinha perdido a sua mãe, me parece, e no dia que eu fui visitar a Leila estava numa casa, num quarto, em cima de uma cama, sentada, e eu com outro obreiro, eu falei, o que vai ser dessa menina? Mas essa menina se tornou uma mãe, uma mulher, está aí formada, e mesmo que eu não tivesse um pai ou uma mãe com ela, Deus cuidou da vida da Leila. Não é verdade, Leila? Eu fico muito feliz quando te vejo trabalhando com as crianças, né? E quando a minha mãe às vezes diz, olha, eu fui lá no Bradesco, a Leila pôde me ajudar, eu fico muito feliz, Leila. Pode ter certeza disso, porque sei que Deus cuida de nós. E eu confesso que eu olhei e falei, o que vai ser dessa menina? Que era uma menina. Mas Deus cuida. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje nós vamos estar falando, irmãos, sobre a organização da igreja, parte 2. Quem pôde estar na primeira aula? Alguém se lembra aí da aula que eu dei o mês passado? Organização da igreja, parte 2. E eu vou pedir a um irmão agora, se tem alguma classe que vá sair,
por favor, mas parece que todas vão ficar aí, né? 1 Coríntios 14, 33. Eu vou precisar da participação de todo mundo, irmãos. 1 Coríntios 14, 33, vou pedir ao pastor Richardson que esteja lendo esse texto. 1 Coríntios 14, 33. Abra aí a sua Bíblia, mesmo que você esteja com o seu celular, mas se você tem uma Bíblia aí, glória a Deus. abre aí a Bíblia. Amém, irmãos. Podemos? Podemos. 1 Coríntios 14, 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Glória a Deus. Irmãos, o que é que Deus está, o que é que esse texto está tratando quando diz que Deus não é Deus de confusão? Quem na sua Bíblia aí está com a Bíblia que diz assim, Deus não é Deus de desordem? Ana? Não? Tem alguém que está com esse? Leila? Pode ler, Leila, por favor? Tem outros aí com... Dá o microfone para ela, por favor. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Isso, irmãos. Quando Paulo está escrevendo que Deus não é Deus de confusão, ele estava tratando de um assunto que estava trazendo, irmãos, uma desorganização na igreja, chamado dom ou dons espirituais, né? Paulo estava ali tratando de uma situação e dizendo como se usava, qual era a ordem de se usar. A gente percebe e fala assim, meu Deus, mas Paulo está tratando de uma coisa do céu, ensinando a fazer na terra, mas Deus não faz como quer? Mas ali, irmãos, Paulo estava tratando de uma situação, inclusive, do falar em línguas, várias coisas. E por isso que ele usa essa palavra, Deus não é Deus de confusão, mas o sentido é esse, a confusão de desordem. Se eu estivesse aqui à frente falando, e tivesse todo mundo falando comigo, alguém entenderia alguma coisa? Ninguém entenderia nada, né? Então, é nessa perspectiva que esse texto começa. Deus não é Deus de confusão, de desordem. E esse assunto é um assunto, irmãos, muito importante para a nossa vida. Na primeira aula nós tratamos desse reino de Deus organizado e lemos alguns textos, que eu vou pedir que alguém continue lendo agora também. 1 Coríntios 14, 40. Vou pedir que um irmão, aí o Tiago vai nos ajudar, tá bom, Tiago? Eu vou nomear logo aí, irmã Wilka. 1 Coríntios 14, 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Confirma que Deus é um Deus organizado? Faça-se tudo decentemente e com ordem. Vamos a outro texto maravilhoso. Abacuque 2:2. Vai ser difícil aí encontrar na sua Bíblia, vou te dar um tempo. Abacuque 2:2 e outro irmão, primeiro livro das Crônicas 6:32. Abacuque 2:2. Eu vou pedir a Adriana aí que encontre aí com calma. E também 1 Crônicas 6:32. Aí eu vou pedir o pastor Sérgio, tá? 1 Crônicas 6:32. Abacuque 2:2. Abacuque 2:2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Percebe, irmãos, como Deus é tão organizado? Reflitam comigo. O que Deus está dizendo nesse texto? Ao profeta, escreve a visão, né? Escrever, torna bem legível, sobre tábuas, para que possa ser lida até quem passa, para que não fique dúvida com ninguém. Então, Deus, irmãos, é um Deus, o quê? Organizado. Glória a Deus. Você acha que Deus gosta da nossa casa desorganizada? Não. Você acha que Deus gosta das nossas finanças desorganizadas? Não. Você acha que Deus gosta de um país desorganizado? Não vai dar certo. Nada que é desorganizado dá certo. Glória a Deus. É isso. Agora vamos, o pastor Sérgio, né, vai estar lendo outro texto. E ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém.
e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Então, aqui está falando aos levitas. Ministravam diante do tabernáculo, na tenda do encontro, com cânticos. Até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exerciam o seu ministério segundo a ordem. Os levitas exerciam o ministério. Quando Deus criou o tabernáculo, irmãos, ele já criou ordenanças. Concorda, pastor Sérgio? Tem outra versão aí bíblica que não diz a ordem descrita, diz de outra forma. Me ajudem aí, qual é? Segundo o seu costume e o seu ministério. Tem outra que diz assim, segundo as normas estabelecidas. Tem alguém que está com essa versão aí, segundo as normas estabelecidas? Ali, está ali então, né? Construiu o templo do Senhor em Jerusalém e exercia o seu ministério de acordo com as normas. Meus irmãos, a minha intenção hoje em passar esse assunto para cada um de nós é reforçar o quanto Deus, ele trabalha com a gente, né? Os levitas tinham o templo, e os levitas faziam de qualquer maneira o cântico, a adoração, a hora que eles queriam. Era assim? Vocês acham que era assim? Os levitas ficavam lá no templo o tempo inteiro. Vocês acham que era desse jeito? Era segundo as normas descritas. Deus nunca criou nada que não desse. Quando ele mandou Noé construir a arca, ele mandou Noé construir a arca e disse assim, constrói, Noé, uma arca. Deu medidas. Não foi isso, pastor Richardson? Não foi isso, Atílio? Deu medidas, né? Faça desse jeito, use esse material. E Noé construiu uma arca de acordo com quem? Com a orientação de Deus. Amém? Pastor Sérgio, de vez em quando, fala que o pai dele tinha trabalhava com uma atividade, meu pai também trabalhava. E de vez em quando ele mandava eu fazer aquilo que ele fazia. Mas diz, olha, você vai fazer desse jeito. Ele não mandava, vai lá, o Marcos, e ele me chamava de Marco Antônio, vai lá e faz isso. Ó, eu quero assim, eu quero com esse percentual de areia, eu quero essa quantidade de cimento, eu quero desse jeito, e nesse horário. Primeiro com o pé engessado. Se a minha mãe não livrasse. Mas, irmãos, tudo que a gente faz na vida, o Pedro manda ele na padaria. Pedro, você vai comprar 6 pães, aqui está o dinheiro, e você aguarda isso, isso, isso. E vai pelo canto. E quando você quiser cruzar de um lado para o outro com a bicicleta, por favor, você olha para ver se não vem carro atrás. Você vai pelo... Aí ele, canto, vovô. Então é isso aí. Então, irmãos, na nossa vida é assim. Por que a gente trata desse assunto? Porque ele é importante para nós. Certo, irmãos? Amém? Imagine o Augusto e a Sergiana liderando um ministério levítico, e se todo mundo fizer o que quer? Hoje eu estou com vontade de cantar. A Marta canta de um jeito e o outro canta de outro. Não dá. Né? As coisas da nossa vida exigem ordem. E às vezes nós apanhamos porque nós não somos organizados. Concorda, Flávia? É isso, né? Então Deus é um Deus, o que, irmãos? Organizado. E eu só estou repetindo, né, passando uma coisa bem rápida. Depois eu passei os outros slides dizendo que Deus criou o mundo, né, em 7 dias. 6 dias ele foi fazendo as partes. Sempre que ele acabava, ele dizia, tudo que Deus fazia era bom. E criou todas as coisas. Se hoje nós temos, né, um sol para governar o dia, foi ele quem criou. Como criou a lua, as estrelas para noite. Deus fez tudo com um propósito. Então, e no 7º dia, ele descansou, e que descansar faz parte da organização também. A partir daí, irmãos, que nós falamos do reino organizado, nós começamos a entrar na situação da nossa igreja, da nossa denominação. Falamos sobre a fundação eclesiástica, né,
da nossa denominação, que nós somos ligados a uma denominação. Qual a denominação que nós pertencemos, irmãos? Metodista ortodoxa, né? É a melhor denominação do Brasil. Não. Amém, Flávia. Flávia pode dizer, né? Boa, Flávia. Eu fui tão perfeito, né? Eu acho que eu fui convincente. Mas, irmãos, é uma denominação séria. Glória a Deus. É uma denominação séria, pode ter certeza disso, irmãos. Não é bagunçada, é séria. Tanto que eu e a Marta, como muitos outros aqui estão há tantos anos, né? Há 42 anos. Não é uma denominação bagunçada, é séria. Eu tive a oportunidade, o privilégio de alguns anos ir num encontro de lideranças de raízes metodistas. Porque no Brasil tem metodista ortodoxa, metodista wesleyana, metodista do Brasil, Igreja do Nazareno. Ainda tem uma outra... Não, mas aí é metodista, né? Já é uma... mas é metodista Brasil, né? Está nessa classe. Tem uma Exército da Salvação, que também é raízes metodistas, né? Que prevalecem, né? Que estão ali. Aí eu fui, e estou lá, irmãos, igual naquele dia eu me achei um Josué. Por quê, irmãos? Só tinha antigão. E eu me senti um Josué na frente de Moisés. Novo demais, né? E está lá todo mundo falando. Aí está o bispo Paulo Lockman. Irmão, só o moço abrir a boca e começar a falar, a gente sente a presença de Deus. E eu estou lá e estou só... Igual os irmãos ficam lá atrás, né? Só lá atrás, só ouvindo e... Meu Deus do céu, esses homens têm muito de Deus, são pessoas muito sérias. Não vi eles tratando... E como o pastor Delci comentou aqui, né? Tem metodista, hoje tem... Se você olhar, tem metodista independente, metodista... Né? O pessoal vai criando, né, uns nomes. Metodista... El Shaddai, tem uns nomes. Mas tinha essas 5 representações de igrejas fundadas. E quando eu saí de lá, falei, irmãos, eu saí com esse sentimento. Falei, Deus, eu estou no lugar certo. Foi aqui que Deus me chamou para ficar. Eu poderia responder como a Flávia, essa é a melhor denominação, porque foi ali que Deus me colocou, né, para ficar. E eu sei que é uma denominação séria. E trago isso no coração, irmãos. Ela tem como presidente atual, já citei, né, de vez em quando está aqui, o nosso bispo José Francisco da Silva. Ele é o presidente atual, né, da denominação. E trata de uma forma muito séria. A denominação tem um presbitério, eu só estou repetindo, né, um presbitério é um conselho que administra todas as igrejas da nossa denominação. É composto de 11, no máximo 10 ou 11 pessoas, e lá estão. São superintendentes regionais e uma diretoria eleita em concílio. Aí tem o presidente, o vice-presidente da denominação, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, 3 superintendentes e 2 ou 3 vogais que são pessoas escolhidas para compor esse conselho. Então, todo mês tem reunião, irmãos, toda última quinta-feira. Eu estou falando porque eu faço parte, eu sou um dos superintendentes da nossa denominação regional e também vice-secretário. Na nossa região tem mais 24 igrejas. Domingo passado, os irmãos não me viram na escola dominical, mas a gente estava conversando com 3 lideranças da área de Campo Grande. Nós estamos numa denominação séria, irmãos. E que eu vejo lutando o tempo inteiro para a credibilidade dela, porque ela faz parte do reino de quem? De Deus. Glória a Deus. Seria muito ruim, né, irmão? Se a gente falar assim, não, eu estou naquela igreja ali, e fui para o culto. Ué, não tem culto. Não, a igreja acabou.
Mas isso parece assustador, mas eu já vi, irmãos. Eu já vi. Eu dou graças a Deus e passo todo dia lá na igreja do Nazareno, na esquina lá de casa, e dou graças a Deus, porque lá está uma denominação séria. Mas eu já vi os irmãos chegar para o culto e a liderança sumiu. Acabou a igreja de um dia para o outro. Então, nós temos uma forma de governo eclesiástico, que é episcopal. Você pode, mas o que é isso, pastor? Esse sistema episcopal é porque tem um presbitério, tem um conselho que vai trabalhando. Amém? O bispo não decide sozinho. Nós, pastores, que estamos em nossos locais, conhecemos um estatuto, um regimento interno para tratar com a igreja. Então, essa é a forma eclesiástica, né, da nossa denominação. O ano de fundação, 1934. Então, isso faz parte, a razão de ser do nome, porque toda denominação tem que ter um nome. As pessoas, mas eu não sei por que tanta denominação. Irmãos, a Igreja Metodista Ortodoxa não estaria aqui no 42 se não fosse regularizada. Não, mas eu sou um pastor ungido, pastor Delci, pastora Deise, pastor Richardson, todo mundo. Não, irmãos, a gente precisa funcionar de forma organizada. Entendem isso? Amém? Nós temos um contador, nós temos conta bancária, nós temos prestação de contas, nós temos tudo isso. Cada membro tem sua carteirinha, tem registro. Por quê, irmãos? Nós precisamos ser conhecidos como uma igreja organizada. Amém? É a mesma coisa, se eu nascesse, né, e disse, não quero ter certidão de nascimento, não preciso CPF, não. Esse negócio aí que o governo está fazendo aí de uma carteira aí de identidade nova aí, que é obrigado a todo... Não vou fazer isso não. Se você não fizer, irmãos, como que você vai se identificar? Todos nós temos, né? Eu tinha minha carteirinha lá com 16 anos. Imagina. Aí se eu chego lá no aeroporto, vou querer viajar, identidade. É você mesmo? Não é porque eles vão ver lá um jovem de cabelo partido no meio, pretinho, grande. Aí olha assim, o senhor não é o avô dele, não? Tem que ter o quê, irmãos? Eu tive que fazer. Como todo mundo tem que fazer. Não tem? A gente tem que fazer. Igreja também é a mesma forma. A cada 4 anos nós temos que atualizar nossa ata de diretoria. Isso está nesses primeiros slides. Eu estou só repassando. A igreja tem uma diretoria composta também de um presidente, de um vice-presidente, de um primeiro secretário, do segundo secretário, do primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Essa igreja tem uma diretoria formada e que vai para cartório. O cartório chega lá e olha, aí ele aprova o nosso estatuto e regimento interno. A gente vai lá para o banco e o banco exige que a gente apresente a ata de diretoria aprovada em cartório. Funciona desse jeito, irmãos. A igreja vai pagar uma conta, tem que ter alguém lá que responde pelos pagamentos. Mas a gente bota o irmão tal para pagar. Não, irmãos. O banco só vai aceitar quem? O presidente da igreja, em ata, em diretoria, e o primeiro tesoureiro assinando. Mas todo mês a igreja tem um conselho. Precisa prestar conta de todo o relatório. Gastamos isso, compramos isso, tem aquilo e tem aquilo. A nossa denominação tem ciência da nossa administração. Então, essa é a forma que, né, dos bastidores, para muitos, né, não existe, mas a igreja ela tem seus bastidores. Certo, irmãos? Amém? Tem uma secretária que trabalha, que está lá, né, organizando, vendo as coisas, tudo direitinho, tudo para funcionar. Então, é por isso que a igreja tem um CNPJ, tem uma ata de diretoria composta, tem lá, né,
nossos estatutos, nosso regimento, que diz qual é a responsabilidade dessa pessoa, qual é a responsabilidade desse, qual é a responsabilidade desse, né? Cada um tem uma função e a sua responsabilidade. Eu não posso chegar e dizer, não, eu vou fazer aquilo que o outro faz. Não, irmãos. Tem coisa que é competência da outra pessoa fazer, né? Então, é assim que funciona. Talvez você trabalhe numa empresa e saiba muito bem o que eu estou dizendo. Talvez tenha uns irmãos aqui que não compreendem muito bem, mas eu espero, né, que não fique dúvida. E se tiver, pode nos perguntar. Agora nós vamos, irmãos, a uma parte aí bem... vamos passar por slide 12, que foi onde nós paramos, e eu vou continuar. Tá? Eu vou falar, irmãos, hoje... desse termo aí bem interessante. O capítulo 2, isso aqui, irmãos, se chama, eu tirei isso de um documento que a gente tem chamado Estatuto da Igreja. Estatuto, irmãos, ele vem dizendo tudo como funciona cada parte da igreja. Então, o capítulo 2 do Estatuto fala de pastores. Quem pode ser pastor de uma igreja? Tá? Fiquem comigo aí. Amém? Tá interessante, irmãos? Fica comigo aí, tá bom? Quem pode ser pastor de uma igreja? Na nossa denominação, são reconhecidos pela igreja como pessoas do sexo masculino ou feminino, tá bom? Ah, mas eu ouvi em tal lugar que lá só pastor. Irmãos, lá pode ser só pastor. Mas a nossa denominação, pastores e pastoras. Tá? Idôneas, com comprovada experiência, aptos para ensinar, com família ajustada, no legítimo exercício da cidadania, com caráter inquestionável, conforme está escrito na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo... Vamos abrir então? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Eu vou pedir à pastora Cleide que leia do 1º ao 7º versículo. É uma leitura um pouquinho longa, embora muito necessária, tá bom? 1 Timóteo, capítulo 3. Abre aí a sua Bíblia também, irmãos. Irmãos, quem pode ser pastor ou pastora? Tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, sem ter dúvida nenhuma. Irmãos, eu nunca vi, né, nem vejo, irmã Ilka, assim, tanta exigência. A Bíblia, irmãos, a gente pode chegar num lugar, a gente apresenta currículo profissional, não é? Ah, fiz nível médio, mestrado, não sei mais o quê. Mas olha o que Paulo aqui descreve para quem quer ser pastor ou pastora. Meus irmãos, é uma triagem muito séria. Quem é pastor ou pastora, evangelista ou presbítero, fica comigo aí, irmãos. Meus irmãos, ele não pode nem fazer o que ele quer fazer como uma pessoa normal, pela responsabilidade que ele ocupa. E quando eu falo como uma pessoa normal, você imagina, eu, pastor, eu não vou sair na rua aí sem camisa e babá. O que deu no pastor? Ficou doido? Deve ter ficado. Mas eu estou falando de uma área. Mas um pastor pegou e acabou com o seu casamento, traiu a mulher. Irmãos, ele não está mais apto para exercer aquela função. Ah, não, mas Deus perdoa. Perdoa, irmãos. Mas ele manchou aquela parte da vida dele, vai ser difícil. Eu estou falando isso como pastor, irmãos, porque conheço outros pastores e sei quanto isso é complicado.
Então, por favor, irmã Cleide, pastora Cleide, pode ler. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque, se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Isso. Então, irmãos, bota uma porção de critérios. Praticamente todos de caráter. Um só que é apto para ensinar, né? Então, para exercer o ministério pastoral, realmente, saber governar a casa de Deus, saber criar os seus filhos, né? Eu jamais poderia exercer uma função pastoral se eu abandonasse os meus filhos, as minhas filhas, não soubesse cuidar da minha família. Eu preciso cuidar, preciso estar junto, preciso apoiar. Hoje eu tenho neto, cuido também, irmãos, estou perto também. É responsabilidade, né? Então, a exigência é muito grande. Então, para ser pastor, e aí eu estou lhe dando o nosso estatuto, para ser pastor, evangelista, presbítero, precisa ter bom testemunho dos de fora, ser idôneo, certo? Amém? São 19 exigências, né, pastor? Então, não ser neófito na fé, não se ensoberbecer, né? Não ser um cara brigão. E, irmão, você acha que pastor não é provocado? Às vezes até por membro da igreja é provocado lá fora. E já me chamaram até de santinho. Não dá vontade de dar uma resposta, né? Tipo assim, não, sou pastor, mas sou pastor lá na igreja. Não, irmãos, não pode ser brigão, não pode falar palavrão, né? Nenhum membro pode falar, né? Mas quanto mais, né? Um pastor chegar e ter uma palavra pesada, não dá. Então, para ser pastor, tem lá todo um perfil, irmãos. Vamos ao próximo slide. Quando se dedicar exclusivamente à igreja, por necessidade da mesma e não tiver outra fonte de renda, um membro do conselho eclesiástico pode receber alguma ajuda pastoral, se manter sem vínculo empregatício e sempre com aprovação da diretoria. Nenhum pastor, irmãos, nem aqui, nem em outro local, existe vínculo empregatício. O que eu quero dizer com isso, irmãos? E eu estou falando porque eu faço parte do conselho da denominação. Irmão, se um pastor morrer, se ele não pagar a sua previdência, irmãos, nenhum juiz coloca o pastor como trabalhador, não. Se tiver algum contador aqui na igreja, até me ajude nisso. Se morrer, não é, pastor Sérgio? A viúva vai ficar sem nada. A igreja vai arrumar outro pastor. E vai precisar arrumar outro pastor. Porque não existe lei trabalhista para dizer pastor é profissão. Não é profissão. Certo, irmãos? Amém? Mas eu conheço o pastor em tal denominação que ele é de dedicação exclusiva. Ele é de dedicação exclusiva, só recebe valores da igreja, mas ele vai ter que pagar
Sua previdência, né? O seu jeito lá para que, no dia que ele tiver que aposentar, ele já tenha a sua contribuição e se aposente. Certo, irmãos? Amém? É assim que funciona, tá? Nenhum juiz vai chegar lá, não, mas eu era pastor. Ele vai dizer que é opção voluntária ser religioso. Prática religiosa voluntária. Tá bom? Amém? Então, você vai dizer, é errado receber? Não, irmãos. Digno é o trabalhador do seu salário. Seria muita, né, irmãos, covardia fazer uma situação. Agora, não, a igreja faz como? Faz de acordo com as possibilidades que ela possua. Eu tive que assistir uma igreja que o pastor faleceu e ela não tinha condições de assumir outro pastor, porque ela não tinha condições mais financeiras. Mas aquela igreja precisava. Até que veio um pastor de um seminário e pôde assumir, porque ele era militar, e deu continuidade ao trabalho. Me entendem, irmãos? Amém? Tá bom? Vamos a outra parte aí. Outro slide. Os diáconos, eu estou lendo o estatuto da igreja, irmãos, da nossa igreja, e que é igualzinho dentro de toda a nossa denominação. Os diáconos são homens ou mulheres escolhidos pela diretoria. Entendam bem, irmãos. Diáconos são quem? Homens e mulheres escolhidos por quem? Quem é a diretoria? Pastor presidente, vice-presidente, secretário, primeiro secretário, tesoureiro. Então, os diáconos são escolhidos. Eles não são eleitos numa assembleia. Vamos fazer uma assembleia para eleger. Não, irmãos, eles não são. O nosso estatuto não é desse jeito. São pessoas escolhidas pela diretoria, aí sim, com idoneidade inquestionável, conduta ilibada, família ajustada, pronto para servir a igreja com dedicação, amor, a fim de não embaraçarem no exercício da função. Então, isso é muito importante a gente entender. Que alguém poderia dizer, não, mas os diáconos teria que haver uma reunião, uma eleição que a gente pudesse votar. As lideranças, irmãos, acompanham, veem, indicam, tá? O diácono, uma vez escolhido, exercerão suas funções enquanto as atenderem. Não é vitalício, irmãos. O nosso estatuto, uma pessoa começou sendo diácono com 18 anos, vai até morrer. Não, irmão, não é vitalício. Essa pessoa pode sair a pedido ou porque às vezes já não tem mais condições do exercício daquilo ali. Não, porque ele ficou velhinho, né? Ninguém desprezou ele. Não, aí não é esse caso. Tem gente que é nova, irmãos, e vai trabalhar, já não dá mais para cumprir aquela função. Então, o diaconato não é vitalício. Deu para entender, irmãos? Amém? Uma vez diácono, diácono para sempre. Uma vez diácono, agora a carreira. Tem que chegar evangelista, presbítero. Não, irmão, só se estiver chamado. Amém? Tem pessoas que servem muito bem, irmãos, e eu estou falando de coração. Tem pessoas que servem muito bem como diácono, 20, 30 anos. Se você colocar ele como evangelista numa igreja, acabou com a pessoa. Cada um no seu chamado. Isso não é depreciar a vida de ninguém, irmãos. Isso não é fechar as portas para ninguém. É aquilo que nós temos chamado. Certo? Amém? Então é assim que funciona, irmãos. Os membros da igreja, né? A IMO 42 adota como forma de recepção, repita, irmão, nós estou citando aqui estatuto, tá? Como forma de recepção, o batismo nas águas. Uma das formas de ter membro na igreja é batismo nas... A Tília e a Adriana estão trabalhando nossos irmãos para o batismo. Eles se tornarão membros da igreja a partir do dia 14 de dezembro. Tá bom? A partir do batismo. Outra forma, transferência de outra instituição evangélica. Pode vir de outra denominação. Batizado, casado ou solteiro, mas de forma legal, seu estado civil, está casado, é solteiro, está tudo direitinho. Vindo de outra instituição evangélica, através de carta de apresentação.
O que é uma carta de apresentação, irmãos? A outra denominação manda uma carta dizendo, olha, ele aqui é membro direitinho, desde o dia tal, batizado. A igreja recebe essa pessoa por carta de apresentação ou por jurisdição. O que é por jurisdição, irmãos? A gente conhece o local, a pessoa, o pastor liga. Outro dia, nossos irmãos que foram embora lá para Taubaté, parece que estão morando, né? O Moisés e a Beth. O pastor da igreja batista, depois, Moisés e Beth foram para lá, já quase um ano, procurando uma denominação. Encontraram um local, uma igreja batista. O pastor me ligou. Ô, senhor pastor Marco? Ainda disse assim, eu falei, sou ele. Saudação vascaína, pastor. Eu falei, tá melhor ainda. Sério, ele falou desse jeito. Aí eu serinho, né, para responder. Aí ele falou assim, pastor, desculpa a brincadeira, mas eu gostaria de saber a informação do nosso irmão Moisés e da nossa irmã Elizabeth. O senhor já acompanhou por muito tempo? São pessoas idôneas? E eu fui dando todas as informações, irmão. Se ele falasse de 1 a 10, eu marcaria 10. Ele falou assim, pastor, muito obrigado, vou recebê-los como membro. Eu fiquei feliz e acredito que a minha informação trouxe para ele uma segurança muito grande. Glória a Deus, irmãos. Isso se chama por jurisdição, você ligar, você compartilhar, você saber quem você está recebendo. Isso acontece, irmãos. Às vezes uma pessoa recebida nem sabe que o pastor de lá conversou comigo. Ou eu conversei com aquele pastor e pedi informação também. Porque isso é necessário. Isso é organização da igreja. Tá bom? Em caso de transferência, o membro deverá ter aceitação pacífica da sua liderança anterior. Por isso, deverá sair em comunhão com a Igreja de Cristo, onde militou anteriormente. Ou seja, irmãos, eu não posso receber aqui na igreja um membro que não saiu, uma pessoa que não saiu em condições pacíficas da sua igreja. Um membro que brigou lá na sua igreja. Um membro que estava em disciplina lá na sua igreja e eu venho, para que ele ter mais um membro, eu recebo. Não posso fazer isso. Não é estatuto da igreja. Amém, irmãos? Amém? Se um dia eu fui disciplinado na minha igreja, quero ir para outro local, eu preciso aguardar aquele tempo, cumprir, voltar à comunhão e ser recebido. Ah, mas lá no céu não funciona desse jeito. Eu não sei, irmãos. Mas que eu sei que Deus é um Deus de ordem, Ele é um Deus de ordem. Sério, irmãos? Amém? E sei que a igreja é séria também, né? Já pensou se papai corrige filho e o filho vai, não, vou morar com titia. Despreza a correção do papai. Não dá certo, né? Então, irmãos, em caso de transferência, deve ter aceitação pacífica da sua liderança anterior. Amém? Amém? Eu não posso criar uma briga aqui, ou ver um irmão criar uma briga em outro lugar, criou uma confusão. Eu não posso fazer isso e normalizar essa situação. O batismo será realizado nas formas citadas a seguir, por imersão. Todo mundo sabe o que é batismo por imersão, irmãos? É naquela hora que você mergulha a pessoa, seja num batistério, seja na piscina, qualquer outro local que tenha água que dê para mergulhar. Então, a forma de aceitação é por batismo, e esse batismo pode ser por imersão, tá? E prioritariamente, a nossa denominação, por prioridade, irmãos, batiza por imersão, né? Por aspersão em casos eventuais, tá? Não deu para batizar por imersão, vamos batizar por aspersão. É aceito, irmão, nós não estamos dizendo que é antibíblico não, tá? É aceito. Nós estamos com uma pessoa para batizar aqui na igreja, possivelmente será por aspersão, porque ela não está em condições de saúde para levá-la a uma piscina. Tá? Então, essas são as formas de aceitação por batismo. Perceberam, então, irmãos, a diferença de receber de quem já é batizado e quem vai ser, ainda está sendo batizado.
Ah, mas o irmão veio do outro local, foi batizado por aspersão. Nenhum problema, irmãos, ele foi batizado, vai ser recebido como membro da igreja. Aspersão é água na cabeça, né? É aspergir, pegar e jogar uma água na cabeça da pessoa, né? Então, é batizado por aspersão, tá? Lembrando sempre que, por prioridade, a nossa denominação batiza por imersão, tá bom? As crianças serão consagradas ao Senhor. Crianças são consagradas ao Senhor. Em qualquer idade, em qualquer idade. 1 mês, 2 meses. Ah, não consagrou ainda 1 ano. O ideal é que seja nos primeiros meses. Tá? E somente por opção voluntária e consciente, na maturidade, serão batizados nas águas. Para ser batizado nas águas, crianças serão o que, irmãos? De forma voluntária. Eu não posso estar obrigando uma criança a se batizar. De forma voluntária e consciente. Tá? Quando menor de 18 anos, os pais devem opinar. Pastor, só 18 anos? É o nosso estatuto, irmãos. Tá bom? Podem ter certeza. Vai um jovem, um adolescente de 15 anos se batizar, o pastor vai chegar perto dos pais e vai conversar. Amém? Amém, irmãos? Tá? Não é impedido batizar com 12, 13 anos, desde que seja de forma voluntária, consciente e na maturidade. A criança saber, eu quero me batizar assim, eu sei que Jesus é o meu Salvador. Você já viu criança falando isso, irmãos? Nós já vimos. Você vai negar batismo? Jamais. Tá bom? Mas os pais precisam opinar nessa situação. Tá bom? Amém? Poderão ser membros na igreja pessoas que assumam diante de Deus e do ministério da igreja, quando recebidas por transferência, ter sido enviadas pelo Espírito Santo, com a aceitação voluntária e consciente da visão espiritual da IMO 42. Só pode, irmão, ser aceito como membro da igreja pessoas que venham recebido por transferência, mas que aceitem que foi direcionada por Deus e que vão aceitar, irmão, de forma consciente, a visão da IMO 42. Amém? Entendem isso? Ah, não, eu vim de outra denominação, mas lá com 40 anos, naquela igreja eu não batia palma. Mas se você chegou na igreja, você quer ser membro, irmão, aqui bate palma. Amém? Aqui bate palma, então a gente bate palma, não é errado. Ah, não, mas eu vim do outro local, que lá não aceita a pastora. Irmãos, mas aqui nós aceitamos a pastora, então é melhor que você fique lá no outro local. Né? Então, a gente precisa entender onde nós estamos chegando. A gente não pode querer chegar, irmão, e mudar tudo. Não, eu cheguei aqui, mas a igreja tem que me adequar. Eu que preciso me adequar àquela igreja na qual eu estou, né? E eu não gosto desse negócio dos irmãos aí que falam em língua. Que negócio estranho. Irmãos, eu posso nem entender, mas eu vim para uma igreja de sistema pentecostal, né? Que daqui a pouco nós vamos citar como que funciona isso. Tá bom? Aceite as orientações básicas desse regimento quanto à autoridade ministerial local sobre sua vida nas áreas espiritual, ética e moral, em concordância com a orientação bíblica para cada caso. Então, se você veio para cá, irmãos, o pastor pode chegar perto de você e falar assim: meu irmão, você não pode bater na tua mulher não, hein? Por quê, irmãos? Na hora que ele vem, ele precisa entender que orientações básicas e de autoridade espiritual sobre a vida dele vai acontecer. Ó, nas áreas espiritual, ética e moral. Amém? Irmãos, não é... Seria negligência do pastor se recebesse uma pessoa mentirosa, fofoqueira, e ele chegasse perto dela e falasse assim: olha, eu estou te chamando a atenção por causa disso. Quando você veio, você já sabia que não pode. O pastor tem autoridade para fazer isso, irmãos. Amém? Não é porque o pastor é ruim não, né, pastora Deise? Não é, irmãos. Mas se você se tornou membro, você tem que entender que ninguém se mete na minha vida de casado.
opa, ninguém vai se meter realmente. Mas o pastor pode chegar, e isso é uma coisa de pastor, irmão. Teu casamento está legal? Não é porque ele é fofoqueiro e curioso, não. Né? Como é que está a sua vida financeira? Está tranquilo? Está trabalhando? Como é que está a sua saúde? Porque também se ele não perguntar, o pastor não pergunta nada da minha vida também, né? Ninguém se preocupa comigo. Então, quando a gente é membro, é como o bispo José Francisco, ele pode chegar perto de Marco, como é que você está, cara? De vez em quando ele me liga, está tudo bem? Eu queria que você viesse aqui, você pode vir aqui? Irmão, não, bicho, eu nunca posso ir, não. Claro, irmão, que eu vou. E o pastor bajulador, que bajulador, irmãos? Eu tenho autoridade sobre a minha vida. Sério, irmão, não é sério? Eu tenho autoridade sobre a minha vida. No dia que eu falei, eu quero ser pastor dessa denominação, eu sei que eu tenho que prestar, eu tenho direito e eu tenho deveres. Às vezes, Marta, a gente ia fazer um lanchinho, né? O bispo me chamou. A Marta, minha esposa, que já é minha esposa, sabe que isso acontece. É toda vez? Bispo, hoje não vai dar não, tá? Não, Marcos, já entendi, eu sei. Podemos outra hora? Claro. É assim que acontece, irmãos. Então, existe autoridade espiritual, ética e moral. Tá bom, irmãos? Amém? Toda a igreja, não só a nossa. Se um casal se separar por principalmente fidelidade conjugal, o pastor pode chegar e dizer, olha, fulano, a partir dessa data você está afastado dessa responsabilidade. Porque ele tem autoridade para falar isso naquela área. Certo? Amém? Não é porque ele é mandão, não. Seja participante ativo dos trabalhos da igreja, salvo nos casos de impedimento inevitável. Então, todo membro precisa ser participante ativo dos trabalhos da igreja. Não é passivo, né? É ativo. Naquilo que a gente pode, irmãos, a gente é participante, o quê? Ativo. Né? A gente tem autoridade, irmão, cada um de nós, para dizer, é a minha igreja. Não é a igreja que eu frequento. Se você é membro, já não é mais a igreja que você frequenta. É a minha igreja. Então, eu participo de forma ativa dessa igreja. A igreja tem seus ministérios. Cada membro, irmãos, deve e pode participar desses ministérios. Eu estou muito feliz. Pastor Antônio, desde ontem, lá passando foto com a pastora Rose. Irmãos, quem está passeando? Os MIDs, irmãos. Né? Irmão Jorge não pôde ir por causa de uma questão de saúde, outros não puderam. Mas, irmãos, é o grupo por mais de 60. A Marta falou ontem assim, Silvestre, deve ter gente lá que está voando. Irmãos, eu vi umas pessoas no escorrego. Eu falei, cuidado, irmã Cici. Ó, tobogã, né? Tá. Seja feliz, meus irmãos, com mais de 60 anos. Glória a Deus. E graças a Deus que a igreja pode proporcionar isso, irmãos. Sério, irmãos, amém? Há pouco dia teve aqui das crianças da igreja. A mocidade, a adolescente, outro dia estava lá no sítio. Pastor Sérgio, pastora Cleide, pastor Delci, pastora desde ali trabalhando a questão de família. Irmãos, não tem por que dar desculpa, essa igreja não tem atividade. Irmãos, tem atividade para se escolher. Basta ser um membro ativo. Tem lugar, irmãos, para escolher, que às vezes a gente tem que falar com uma pessoa, irmão, você já está em 3 áreas da igreja, cai para 2. Senão você vai ficar em muita coisa dentro da igreja. Eu preciso que você assista o culto, a escola dominical. Mas é assim, irmãos, tem lugar para todo mundo, glória a Deus, mas a gente precisa ser membro o quê? Ativo. Porque senão a gente vai chegar e vai ficar. A igreja que eu frequento. Não é a igreja que eu frequento, é a minha igreja, tá? Mantenha a comunhão plena com todos os membros da igreja, lute pelo fortalecimento da unidade da mesma, tá, irmãos? Nós precisamos lutar pelo fortalecimento de quem, irmãos? Da unidade dessa igreja.
não é defender o time do pastor Delci, não é que ele sabe que é o melhor time, nada disso. Irmãos, é defender a unidade da igreja. Como que a gente defende a unidade da igreja? O pastor Delci está de preto, pastor Sérgio de preto, o evangelista Atílio ali de verde e amarelo, Marta de preto, né? Pastor Richardson, não sei essa cor aí, pastor Richardson, um bege, né? Um desbotado aí, um bege aí, né? Nem eu sei, o meu eu sei que eu acho que é um cinza, não sei também, né? Mas, irmãos, ninguém é igual. Defender a unidade da... Irmãos, nós temos que defender, irmãos. Pelo amor de Deus, eu defendo meu time de futebol, eu defendo, irmãos, de repente o grupo de não sei da onde, e não vou defender a minha igreja. Oi, irmãos? Pelo amor de Deus, não é isso? Desde garoto, irmãos, eu fui ensinado a defender. E eu defendo, irmãos. Ah, o pastor fica lá só defendendo a igreja. Eu defendo, irmãos, é minha igreja. Eu defendo a igreja de Cristo. Onde estiver, eu defendo a igreja de Cristo. Então, eu luto pela unidade dessa igreja, irmãos. Meus irmãos, coisa mais vergonhosa. Eu sinto vergonha, eu tampo até o ouvido. Quando eu vejo um irmão que... Você está sabendo disso? Olha a fofoquinha que eu tenho que te passar. Pelo amor de Deus, irmãos, cala a boca dos fofoqueiros. É vergonhoso, irmãos. E eu não estou aqui, irmãos, depreciando caráter de ninguém, não. Mas é feio. É feio, irmãos. Ah, pastor Richard, o senhor deveria vestir preto igual o pastor Delci. Irmãos, ninguém é igual. Glória a Deus, irmãos. Ah, mas a nossa igreja tinha que ser igual a igreja tal. Irmão, ninguém é igual. É assim, irmãos. Outro dia veio uma pessoa, ah, pastor, esse assunto o pastor não tomou providência. Eu falei, você está falando que você não sabe. Você quer que eu abra aqui meu WhatsApp? Você quer que eu diga quantas vezes eu já conversei com essa pessoa? Você está falando do que você não sabe. Porque, irmãos, a igreja é dinâmica, irmãos, é dinâmica. A gente não fala isso, irmãos, dizer só pastor resolve as coisas. Irmãos, tem gente que liga para mim 3 horas da manhã como se estivesse falando 7 horas da noite, irmãos. Eu tomo um susto. Eu tomo susto, mas pode continuar ligando. Mas meu coração acelera, parece que já morreu alguém. Eu sinto, irmãos. Ai, Jesus, misericórdia. Aí você olha assim. E a pessoa, irmãos, está falando desesperada, como se fosse 7 horas da noite. Graças a Deus, irmãos, isso não é problema não, tá bom? Não estou reclamando não, isso é bênção. Se precisar, liga. Mas eu estou falando isso, irmãos, para que ninguém ache que igreja, irmãos, se limita só no dia de culto. Não é, irmãos. Estou falando da nossa, é por isso que eu estou estudando estatuto com vocês. Igreja, irmãos, funciona 24 horas. Você crê nisso? Crê, irmãos? Amém? Se eu fosse apontar, Marta, qual é o seu problema? Pastor Sérgio, qual é o seu problema? Sejana, qual é o seu problema? Carlinhos, qual é o seu problema? Sérgio, qual é o seu problema? Irmãos, cada um vai ter o seu. Imagina centenas de pessoas com seus problemas. Mas a gente trabalha para a unidade dessa igreja. Meus amados irmãos, guarde uma coisa no coração e publique isso onde você for. A igreja trabalha pela sua unidade. Glória a Deus. Trabalha para a sua unidade, irmãos. Unidade é para que ela esteja coesa e junta. Tá? Se eu defendo as outras denominações, quanto mais a minha e a igreja que eu frequento. Não é perfeita. Nunca. Senão eu teria que ir embora dela, porque eu não sou. Não é verdade? Amém? Ela não é perfeita porque eu também não sou. Mas essa é a condição de ser membro da igreja. Não comprometa com o seu testemunho de vida o bom nome de Jesus Cristo, da sua igreja, portando-se fora da palavra de Deus e fugindo da orientação pastoral. Para ser membro da igreja, irmãos, não pode comprometer o bom nome de Cristo
nem a igreja comportando-se fora da palavra de Deus. Amém? Vocês entendem isso? Todos nós? Estou me comportando de forma errada lá fora. Não posso envergonhar nem Deus, nem a igreja. Né? Estou dando um cano lá fora, estou passando a perna, dando volta em todo mundo, volta financeira. Irmão, estou envergonhando a Cristo e a igreja. Vamos falar, é crente, hein? Né? Irmãos, são as mulheres da igreja. Eu falo isso com todo respeito, irmãos. Como falo para os homens? Meus irmãos, em rede social, querido, não dá, irmãos. Sou membro de uma igreja, já pensou? Outro dia eu vi um pastor falando que cancelou, não foi da nossa denominação, não, cancelou os encontros de casais, porque as irmãs estavam indo de forma indecente. Ele cancelou. Não pode, irmãos. Já a pessoa publica em rede social a mulher de biquíni? Não dá, irmãos. Tem um corpinho bonito? É para o seu marido. O homem da mesma forma, irmãos. Tem coisa que não é pública, é privada. Certo, irmãos? Amém? Então, a gente não pode comprometer na igreja. É difícil a gente falar isso no nosso tempo. Pega uma mocinha da igreja, tem um corpo bonito, ela anda ali fora com o bumbumzinho de fora. Todo mundo balançando no meio da rua. É crente lá da igreja. Não pode, irmãos. Não pode. Amém? Amém, queridos? Isso funciona para todos nós. Nós vamos ver já isso aí um pouquinho. Tá? Não comprometa o bom testemunho, né? Assuma a responsabilidade de sustento e manutenção da obra voluntária através de dízimo e das ofertas. Né? Então, dízimo e oferta, orientação bíblica e eclesial, porque mantém a obra de Deus, missionário, que mantém missionários, e social, porque nossos dízimos são destinados à parte social também. Tá bom? Então, por isso que nós somos dizimistas na casa do Senhor. Tá? Porque é o lugar que a gente senta, é o lugar que a gente mantém, irmãos. Isso é questão de lógica, né? Também. O desligamento do rol de membro da igreja ocorrerá nos seguintes casos. Uma pessoa, irmãos, pode deixar de ser membro da igreja a pedido próprio, certo? Amém? Qualquer pessoa, pastor, não quero ser mais membro da igreja. O pastor não pode obrigar. Quando o membro apresentar conduta que comprometa a boa imagem da igreja, fulano de tal está com um comportamento errôneo, ele pode ser desligado do rol de membros da igreja. Quando o membro da igreja deixar de participar das reuniões por mais de 3 meses, sem comunicação, a sua liderança, uma vez visitado, se negue a comparecer. Se eu abandono, irmãos, eu deixo de ser membro da igreja, certo? Porque ninguém vai saber nem o que a pessoa está fazendo. Quando adotar para a sua vida a doutrina alheia ao ensinamento dos seus líderes locais, promovendo desobediência à liderança da igreja, a quem cabe a responsabilidade de conduzir essa área. Irmãos, se uma pessoa começar a apresentar uma doutrina diferente daquilo que a gente é ensinado, ele é convidado a não ser mais membro da igreja. Salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nós não cremos nisso. Amém? É preciso permanecer na presença do Senhor. Casamento. Casamento é casamento. Eu não posso chegar, não precisa mais se casar. É ensinamento fora da palavra de Deus. Isso, irmãos, para quem quer viver junto, tá bom? Dízimo. Eu posso dar dando estudinho aí para os irmãos aí que não precisa dizimar. Por favor, não seja mais membro da igreja, então. Você não concorda com as práticas da igreja. Bebida alcoólica. Não, mas em tal lugar bebe. Irmãos, a nossa igreja, a nossa denominação, não faz uso de bebida alcoólica. É social, é lá na minha geladeira. Pelo amor de Deus, irmão, não faça isso. Tá bom? Amém? Nem um tiquinho. Nada, né, pastor? Nada. A nossa igreja, irmãos, não faz uso de bebida alcoólica. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Não faz uso de bebida alcoólica. Tá? Vamos lá. Passa, por favor. No caso de ausência por motivo justificável, a igreja se colocará à disposição para possibilitar a presença de um membro às reuniões. A pessoa tem problema de saúde, a gente entende, irmão, se a igreja puder ajudar, vai ajudar. Usos e costumes. É recomendado aos membros da igreja que adotem usos e costumes com moderação, nos padrões bíblicos de ordem e decência, buscando a orientação pastoral sempre que necessário. Essa inibirá qualquer tipo de exagero. Então, quanto a uso e costume, irmãos, é aquilo ali, tá?
depois você pode ler em casa, 1 Timóteo 2, 9 e 10, é decência. Certo, irmãos? Amém? Ah, essa igreja, mulher pode usar calça comprida. Ih, que pecado. A outra denominação pode mulher não usar, irmãos. A nossa denominação usa, só que usa com decência. Tá bom? É isso. Também não pode usar uma saia, e uma saia está com recorte lá em cima. Aí é pior do que... Né? Então, é a decência. E aí, Rebeca? Isso. A Igreja Metodista Ortodoxa em Praça Castilho é administrada financeiramente pela sua diretoria, com a supervisão do conselho. Isso aqui eu já citei, né? Quem administra, irmãos, a parte financeira da igreja é a diretoria, irmãos. Talvez se pergunte, mas quem administra? Tem pessoas, irmão, na igreja. Não uma pessoa, não. Tem pessoas na igreja para administrar. Ah, mas por que não coloca lá no quadro algumas coisas? Irmãos, não está no nosso estatuto. Uma vez eu tentei, eu já disse isso aqui na igreja, colocar. E falo isso, irmão, sem preocupação nenhuma. Fui visitado umas 2 vezes. Porque aquela informação saiu vazando. E foram umas 2 vezes na minha casa. A igreja não tinha segurança para botar na minha casa. Ela disse, tem um segurança e botei aí, pastor, na sua casa. Também não estou dizendo, irmãos, que tem ladrão para tudo quanto é lado, nada disso. Mas não é o sistema. Ela é administrada por uma diretoria. Eu já citei quem é a diretoria, não já? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, tesoureiro, secretário e vice-secretário. A receita da igreja é formada por dízimos e ofertas, campanhas com fins específicos ou doações de bens, sempre primando pelo princípio do voluntariado. Tá? Então, a nossa igreja ela é administrada por isso. O patrimônio da igreja é formado por bens móveis, imóveis e semoventes, através de compra ou doação. Todo o material que tem aqui na igreja, irmãos, móvel, imóvel ou semovente. Tá? Ele é tido por compra ou doação. Para vocês entenderem, irmãos, o Augusto sabe disso, os músicos da igreja, a gente não aconselha ninguém a ter seu equipamento próprio. A igreja compra. Quando ela pode, ela compra. A maioria pode. Se alguém tiver, é muito voluntário. A igreja compra. Precisa comprar. Tá? Então, todos os móveis e imóveis semoventes é compra ou doação. Não é emprestado. Pode até haver um empréstimo, né, mas não é emprestado. Tá bom? Em caso de encerramento das atividades da igreja, seus bens serão entregues ao presbitério deliberativo da Irmandade Metodista Ortodoxa, que dará o destino. Esse é o último caso, irmãos. A igreja não existe mais. Os bens dela também não ficam para ninguém. É entregue à denominação, ao conselho eclesiástico, que destina a outros trabalhos dentro da denominação, conforme a necessidade. Amém? Isso para que a gente entenda. Isso é estatuto. Isso não é coisa que o pastor Marco está inventando, criando, fazendo diferente. É estatuto. Todas as igrejas da denominação têm um estatuto e um regimento. E eu me senti, irmãos, no dever, né, e na responsabilidade de compartilhar isso com os irmãos, né, nessa manhã, porque faz parte da nossa organização. E eu, toda a diretoria, irmãos, estamos sempre à disposição, se alguém tiver dúvida em alguma área. Tá bom? Podem ter certeza, irmãos. Nós privamos pela seriedade, estamos numa denominação séria. A IMO 42 nunca vai envergonhar, em nome de Jesus. Nem o reino de Deus, nem a nossa denominação a quem está ligado. Tá bom? A mesma seriedade que você tem como membro, suas lideranças também têm como pastores. A mesma seriedade que você leva, nós levamos. Nós estamos tratando de algo, irmãos, nós estamos aqui dentro de uma comunidade. Imaginem o quanto essa igreja em 42 anos já influenciou dentro dessa comunidade. Já pensaram nisso? 42 anos. Tem muitos irmãos aqui que vieram de outros locais. E graças a Deus. Mas eu vejo o quanto a nossa localidade é pacífica, porque tem uma igreja aqui, tem outra denominação mais ali na frente,
todas trabalhando para o reino de Deus. Imagine a seriedade. Só levou os irmãos para passear? Não, irmãos. A igreja está procurando fazer bem espiritual e emocional também desses irmãos. Lá os mídias, né? É um compromisso da igreja. Essa semana, a Marta, quinta-feira, dia 20, feriado, estava ela e mais de quase 100 professores, Leila e outros aqui da igreja, de departamento infantil, fazendo capacitação para a inclusão de crianças dentro da igreja. A pastora Cleide estava lá também, não é isso? Como receber as diferenças dentro da igreja. Já é o terceiro encontro, né? E o segundo que trata desse tema, porque a igreja precisa se preocupar. Amém, amados? Então, a gente não é uma igreja, e nunca será uma igreja que, um oba-oba, que faz como quer. Não é, irmãos. E, acima de tudo, nós estamos tratando de quê? Da eternidade. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Toda a palavra ministrada aqui na frente, irmãos, será de Deus. A minha responsabilidade, todos os pastores, por mais que você encontre coaches, nenhum de nós somos coaches, nós somos pastores. É diferente. Glória a Deus, irmãos. É muito diferente. É muito diferente. No dia que eu abandonar leitura bíblica aqui, pregar outra coisa que seja motivacional, preste atenção, irmãos. Eu preciso pregar. Gastei um tempinho falando sobre o livro de Malaquias. É isso que eu preciso falar. É o ensinamento. É a função pastoral. Nós vivemos num mundo que tem muito coach. Todo mundo sabe o que é isso, não sabe? Mas não somos, irmãos. Somos pessoas limitadas, inclusive nessa área. Porém, comprometidos com a palavra de Deus. Deus abençoe, irmãos, e nos procure se precisar. Glória a Deus. Glória a Deus. Então vamos ficar em pé. Está dando até fome, já quase 11 horas. Segure a mão de seu irmão. O pastor Delci e a pastora Deise vão encerrar aqui, porque a pastora Deise vai dar um anúncio aí. Mas segure a mão do seu irmão. E diga para ele, nós fazemos parte da Igreja de Cristo Jesus. Tá bom? Nós não estamos perdendo tempo. Nós estamos caminhando firme. Pode ter certeza, Ana, Roldão, Henrique, Joca, Elaine, todos nós, irmãos, nós vamos estar aqui sempre. Felipe, né, que está lá, Leia. Hoje nós estamos orando por uma pessoa aqui na igreja, irmãos. Nós estamos com um alvo de oração, inclusive no ministério da igreja. Tem uma moça chamada Bruna, que mora no quilômetro 49, esposa de um rapaz chamado Felipe, talvez você não conheça. Mas ela está muito doente. Nós já estivemos lá visitando, acompanhando, e talvez seja ela que eu falo que talvez precise batizar por aspersão. Orem por essa pessoa chamada Bruna. Glória a Deus. É isso que nos traz preocupação, irmãos. São irmãos nossos que precisam. Então ore por ela. Sua causa, sua necessidade, pode ter certeza que cada um é importante. Gilson é importante. Cada um de nós somos importantes. Gabriel, um dos Gabriéis da igreja, né? A gente tem que falar Gabriel do ar-condicionado, Gabriel da Larissa. Todos são importantes. Então, ame seu irmão, ame a obra do Senhor, a causa do Senhor. Qualquer postura diferente, querido. Você não precisa brigar com ninguém. Mas diga assim, eu faço parte de uma obra e eu estou caminhando de forma séria diante do Senhor. Pastora Deise, pastor Delci, faça sua oração, querido.